Então, eu não vim falar sobre Python diretamente, mas eu quero falar sobre coisas que eu venho vendo no meu trabalho, na faculdade, em lugares que eu convivo que tem tecnologia e que também outras amigas e amigos meus também compartem dessas situações. Então, quando eu começo a falar de pedagogia tecnológica, eu inventei esse termo assim do nada, depois que uma situação aconteceu comigo durante um Hack Day na empresa, em que estávamos eu, um rapaz que era mais sênior e uma estagiária, e a gente estava no Hack Day para aprender, e do nada o carinha que era mais sênior trocou todo o código que a gente levou um dia inteiro escrevendo, simplesmente porque ele disse que estava feio, e não explicou pra gente por que estava feio e por que ele trocou. E eu resolvi falar sobre isso, assim, porque eu já fui coach do Jungle Girls, do Rails e tal, e durante esses eventos eu aprendi que a gente tem que pensar em quem está aprendendo. Então, o manual de coaches do Jungle Girls é muito bom nisso. Ele dá muitas dicas, então eu me baseei em algumas dicas desse manual para mostrar algumas situações para vocês e a gente comentar o que pode ser feito, o que está errado, e o que tem que mudar dentro do ambiente que a gente convive. Então, a gente está sempre aprendendo, mas também a gente está sempre ensinando. E se a gente está passando conhecimento adiante, a gente tem que passar de uma forma que a pessoa entenda. Não só se é um aprendiz, se é um estagiário, pode ser uma pessoa que veio te perguntar alguma coisa simples, que para você é simples, mas para ele nunca fez. Então, a gente tem que pensar também em como que essa pessoa vai aprender. Aqui está dizendo que veio da minha cabeça, mas também veio de conversas que eu tive com outros amigos. E também eu me baseei no manual de coaches do Jungle Girls para criar essa apresentação. Aqui está o link também do Jungle Girls. Então, para ficar mais dinâmico, em vez de ficar aqui falando, né, tipo, não faça isso, não faça aquilo, isso é errado, a gente lá na Globo criou alguns videozinhos. Eu trabalho na Globo, mas eu não sou atriz, nem a Raquel que está comigo. Mas a gente fez umas esquetezinhas assim, mostrando as situações que a gente vê acontecer e que incomodam um pouco. Eu vou dar play e tomara que o som funcione. Vai funcionar? Tem legenda também que eu pus. Oi, fala. Tô, cara, mas fala. Rapidinho, ó. Fala. Eu devo Git post aqui. Dá pra ler também? Dá Dá pra ficar grande? Faltou. O Ed. Pronto. Obrigada. Nada. Como eu troco isso? Tá aqui. Tem 1000 coisas abertas aqui, peraí. Raquel? Oi, fala. Tô, cara, mas fala. Rapidinho, ó. Do início. A gente tem uma claquete. Raquel? Oi, fala. Tô, cara, mas fala. Rapidinho, ó. Eu devo Git post aqui. Subiu lá o que eu fiz. Comentando. Ok. Faltou. O Ed. Pronto. Obrigada. Nada. Isso foi bem simples, assim, mas foi para mostrar que uma das primeiras regras do manual é não pegar no teclado da pessoa que pergunta. Porque você tira a chance da pessoa tentar aprender ou tentar errar e descobrir, né, como que é programar. Aí eu chego até a comparar com a Suzana Vieira, quando você pega o teclado de alguém, que é igual aquela situação que teve uma jornalista em que ela roubou o microfone da menina e começou a falar. Dá para escutar, gente? Ela fala assim, eu não tenho paciência para quem está começando. E pega o microfone da menina. E é mais ou menos isso que acontece quando você pergunta uma coisa e a pessoa pega o teu teclado e começa a digitar. Já teve situação do cara sentar com o meu computador, virar para ele e eu ficar atrás olhando, assim. Isso incomoda muito. Nessas vezes eu falo, gente, evita isso, pelo amor de Deus. Mas a galera não consegue, parece que dá uma coceira, assim. E aqui eu escrevi também por que você não tem que fazer isso, porque
Se o cara está aprendendo, você tem que deixar ele aprender, ele tem que ser o protagonista do aprendizado dele. Mesmo que seja uma coisa simples, eu esqueci um GitAdd, você pode soletrar para ele, falar para ele 1000 vezes, assim. Só em último caso, assim, se o cara não conseguir, você pede permissão. Se você quiser pegar no teclado de alguém, pede permissão, pede licença. Posso? Com licença, mas é o último caso, assim. Eu acho que, em primeiro lugar, tem que ter paciência, tem que deixar a pessoa errar, assim. No Jungle Girls é legal deixar as meninas errarem, porque aí elas percebem esse erro aqui, o que aconteceu, como é que... Assim, aprender a ler erros é muito bom. Então, não dá para esperar que seja tudo certo. Aprendizado a gente tem que errar e errando que aprende, né? Então, falando sobre outros pontos, assim, não seja como Suzana, que de diva já basta ela. Deixa o menino lá com o teclado dele. Outra coisa que o manual conta é sobre isso de falar assim, isso é muito fácil, isso é muito difícil, porque isso é relativo. Se você fala pra mim que é muito difícil, eu posso pensar, nem vou tentar. Se você fala que é muito fácil e eu tenho um obstáculo, quer dizer que eu vou tentar, se aparecer um obstáculo pra mim, eu vou pensar, pô, eu sou a pior pessoa do mundo, eu nunca vou conseguir fazer isso aí que você está falando pra eu fazer. E aqui a gente botou um videozinho também. Raquel, oi. Aqui, não tá funcionando meu pai. Deixa eu ver volta aqui. Não, você instalou a lib. Não. A lib não aparece magicamente, entendeu? Você tem que instalar a lib que você vai querer usar. Cara, que como que eu instalo a lib? Cara, que você é muito... Sério. Você vai estudando. Pesquisar. Isso é interessante também, porque ela fala, você pesquisou no Google, mas às vezes pesquisar no Google não é algo tão simples. Como exemplo, há um tempo atrás eu estava numa equipe Java, eu só vi Java na faculdade. E eu tive um problema que eu não conseguia resolver de jeito nenhum. Eu procurei no Google, perguntei para outras pessoas e eu não consegui resolver. Até que eu cheguei para o sênior da equipe e perguntei como eu faço isso. Ele chegou no Google e achou a resposta. Então, acho que a forma como você busca no Google te traz a resposta certa. Então, é importante ensinar a usar o Google também. Às vezes a pessoa está com uma pergunta na cabeça que você pode falar, e se você usar uma palavra diferente, se você se referir de uma forma diferente, assim, dando pistas para que ela encontre o caminho certo. Não só o é muito fácil, é um pouco difícil assim, de conviver, né? Tem também aquele, é só. Tem um tweet aqui que meu namorado me mandou esses dias, que o cara postou assim, em alguns projetos, por favor, parem com a linguagem, é só dar um npm install. Porque às vezes não é só isso, tipo, o cara, o que é run, que deu erro, permissão negada, eu tenho que usar o sudo, mas deu um warning, o que eu faço? Então não é dizer só, é só você dar um certo comando sem nem saber o que esse comando faz. Aqui está só uma tradução do que ele falou, né, tipo, permissão negada, o que eu faço? É só um sudo, devo usar o sudo ou não? Então, é difícil a gente lembrar todos os passos que a gente tomou até alguma coisa estar no nosso sangue. Então, é bom pensar, quando eu aprendi isso, eu levei muito tempo ou não? Se você não lembra, né? É bom ir aos poucos, né? Tem outras fases, tipo, até minha avó faz. Isso é muito, muito ruim, porque você está comparando a sua avó, dizendo que sua avó não é capaz. E se sua avó realmente é capaz de programar? E se sua avó programa? Eu já escutei coisas assim, cara, você tá parecendo minha mulher fazendo isso. Tipo, tua mulher é mulher como eu, por que você está falando isso? Ela tem tanta capacidade como eu. Ela pode não estar na minha área, mas ela tem capacidade, se ela quiser programar. E isso, assim, ofende muito, assim, a gente e as pessoas que nem estão aqui. Tem gente que fala assim, é sério que você não sabe? Como assim? E a pessoa vai se murchando, assim, fica sem coragem de perguntar. Eu já me senti muito assim durante estágio, em lugares que eu não me sentia bem, que eu não me sentia à vontade para perguntar as coisas. Eu acabava levando mais tempo fazendo as minhas tarefas porque eu tinha vergonha de perguntar, porque eu não via essa abertura por parte das pessoas. Aqui o que a gente pode fazer, né, nesse caso? Peraí. Eliu, o que está acontecendo aqui? Tá. Péssima ideia usar o Dropbox. Mas, enfim, o que a gente pode ir? Pode ir passo a passo. Tipo, se você conhece HTML? Legal, então vamos falar de CSS? Você já viu CSS? Vamos falar de JavaScript? Passo a passo, assim, igual a gente constrói nosso conhecimento. Se a pessoa não souber, você para, explica, não usa muita palavra
técnica, porque a pessoa pode ficar confusa. E se for usar o Google, ensina a pessoa a usar o Google, usa do lado dela, vê o que ela está perguntando ali e fala, e se você perguntar de um jeito diferente, se você usar uma palavra diferente, será que a gente acha a resposta certa? Assim, bem atrás do que a pessoa está fazendo, ela está ali e você está aqui falando com ela, assim, é mais uma questão de ser um coach do que ser alguém que está mostrando alguma coisa, assim. Eu já tive em sessão de pair programming que a pessoa estava aqui fazendo e eu estava sentada olhando, e isso não ajudou em nada. Outra situação que a gente listou foi essa aqui, tipo, isso acontece muito também. Raquel, oi. Tá funcionando aqui, ó. Tem tudo no Yami, tá aqui, ó. Antes do Yami. Esse arquivo aqui de Yami, eu vou ter que descontar. Então, eu vou ter tudo no Yami e não está funcionando. Ajuda, Raquel. Isso tira totalmente do foco, porque na situação eu estou mostrando para ela o arquivo, ela sabe que é um arquivo de YAML ou YAML, que seja, e em vez de me ajudar, ela ficou me corrigindo. E isso acontece bastante, assim, você tira totalmente o foco da questão da pergunta da pessoa para corrigir o que ela está falando, assim. E isso é muito chato, assim. Às vezes a pessoa está lá tentando aprender, está engajada, aí do nada vem uma correção, assim, tipo, isso não se pronuncia assim. Então, é bom você manter o foco, assim, não tem utilidade em corrigir pronúncias de ninguém. A pessoa está ali se esforçando e isso só desencoraja. Tipo, nunca mais vou perguntar disso, não sei nem... Tipo, Schweppes. Eu nunca pedi Schweppes até aprender a pronunciar Schweppes. Eu achava um nome muito estranho. Então a pessoa pode nunca mais perguntar, tipo, não sei pronunciar, não vou perguntar e tal. Essa última situação aqui não é necessariamente do Jungle Girls, mas as meninas pediram para colocar porque em algumas reuniões acontece de você ser iniciante, não entender muito o assunto, querer dar opinião e te ignorarem. E a gente meio que ensinou uma reuniãozinha entre nós. Então, gente, não. Mas aí a gente tem que continuar. Sim, a gente muda aquela livre que a gente pegou, tá uma merda. Tá maluca? Cara, acho que é só pra livre, gente. Lógico que a gente pode chegar. Bom, tem lá algumas partes que a gente identificou, a gente manda logo no request. O cara com certeza vai aceitar. Mas a gente tem que esperar o cara aceitar. Mas vai ser rápido, você viu como é que tá? Acho que tira essa cara dele. Foi bem agressivo, né, nesse vídeo, mas às vezes a pessoa tá ali tentando, mesmo que a solução não seja mudar de linguagem, pode ser qualquer coisa. Ela pode falar, vamos fazer em Go, mas por que a gente não pode fazer em Go? Não custa nada falar, a gente poderia fazer, será que pode? Nem chegaram a pensar na opinião dela. E ela ficou ali alheia à discussão enquanto nós duas conversávamos em loop sobre a mesma coisa. Eu acho que uma pessoa nova na equipe traz ideias novas, então a gente tem que estar aberto. Aqui escrevi sobre ser receptivo, opinião conta. É bom falar, mas também é bom ouvir, mesmo de quem ainda está iniciando. E sobre coisas que a gente pode fazer. A primeira coisa é estar disposto a ensinar e ajudar, senão nem tente. Mas seria muito chato. Ser amigável, olhar nos olhos, chamar pelo nome, realmente estar ali. Às vezes você pergunta uma coisa e a pessoa está assim, nem te olha de frente. E deixar, tipo, ir no ritmo deles, não no seu. Tipo, falar devagar, tentar ir passo a passo, não usar palavras que sejam muito técnicas. Se colocar na posição do outro, não tentar mostrar. Assim, eu acho que ensinar não é mostrar conhecimento, mostrar que eu sei alguma coisa. É você ouvir e guiar aquela pessoa no aprendizado dela. Reconhecer que não sabemos tudo. A gente está aqui sempre aprendendo, sempre colaborando. Assumir que quem está aprendendo
pode não conhecer nada, mas tem um potencial incrível. E é isso, assim, tá tudo bem se errar, se ficar frustrado, se faz parte, assim, é bom motivar também. E é isso, assim, queria agradecer a vocês por estarem aqui, pela Python Sudeste, pela Globo, e por todo mundo que me ajudou com a gravação, todas as meninas lá da Globo, também o Rafael que ajudou com a filmagem, e o meu namorado que me apoiou. E é isso, obrigada. Alguma pergunta? Vocês estão usando esses vídeos dentro da empresa? Eu marquei uma palestra para falar sobre isso na empresa. E aí o que aconteceu foi que entrou na fila e algum dia vão me chamar para falar. Mas eu quero falar sobre isso lá também. Se eventualmente a gente quiser usar esses vídeos para alguma coisa interna, faria liberar pra gente. Tal. Acho que seria um grande exemplo para um monte de liderança técnica que vão surgindo dentro das empresas e, cara, a gente faz isso o tempo todo, às vezes sem saber. Às vezes sem saber a gente acaba pegando o teclado de alguém e tal e não percebe. Sim. Eu achei bastante interessante e a questão de procurar no Google me lembrou um caso que acontece às vezes com a pessoa sozinha. Existe um módulo chamado Django PyTest e PyTest Django. O PyTest Django é o módulo atual que funciona com a versão atual do PyTest e do Django. Se você instalar o Django PyTest, ele não vai funcionar, você vai passar uma tarde inteira pegando na cabeça. E pega qualquer um. Uma pessoa que está aprendendo, você fala, vai lá buscar no Google, ela cai no módulo errado, que ainda está lá no repositório do Python, vai instalar, vai parecer que vai rodar, e você vai achar que tem algo errado com a configuração. Sim. Fica tudo bom. Então, Você vai achar que o problema é você. Acho que não, vai achar, eu errei alguma coisa assim. É verdade, mas aconteceu comigo que já tinha usado antes em vários projetos, aí eu confundi de procurar no Google, peguei o pacote errado, e eu passei a tarde inteira achando que eu tinha errado alguma coisa. Imagina alguém que está aprendendo. O quanto deve ser frustrante, né? Cai no pacote errado e vai instalar, vai aparecer, você vai dar import. Sim. E aí você manda rodar o teste e ele encontra o seu projeto. Eu não sei o que acontece. Eu tive um problema assim com o RVM, assim. Eu precisava instalar uma versão muito antiga e parece que no Mac novo não compila essa versão. E eu fiquei batendo a cabeça um tempão com isso. Por que não compila? Por que não compila? Aí depois, assim, perguntando, eu descobri que tinha uma falha no sistema e eu tinha que fazer alguma coisa lá para compilar a versão. E eu levei muito tempo nisso. Imagina uma pessoa que está iniciando para descobrir que aquele erro não é dela, é um erro do sistema, né? Senão você assume que tudo é erro seu. Tudo erro nosso. Não, é bom compartilhar. Oi, fala. Esses alguns comentários, eu teria muita coisa para dizer. Primeiro, porque eu gostei muito da palestra, parabéns. Obrigada. Primeiramente, porque você é uma pessoa muito corajosa de abordar esse tema. Sim. Eu entendo que quem se coloca numa posição de não sei, preciso de ajuda, precisa de muito mais coragem, mais espírito, do que uma pessoa que sabe. É fácil. E eu acho que cada um aqui já se encontrou em ambas as posições. Teve uma vez que na aula de física, isso no terceiro ano, estava do lado de uma colega e ela perguntou alguma coisa com relação à matéria que estava sendo dada. Eu falei, não, mas isso é bem óbvio. O professor estava perto, ele virou para mim e falou assim, não fala isso. Eu falei, por quê? Aí ele virou para mim e falou, arrogante. Eu fiquei na vergonha, assim, ele tem toda a razão. E a gente faz muito isso, pra gente parece óbvio. E eu vivo isso diariamente também no meu ambiente de trabalho, de coisa que tanto eu não sei e também da questão da empatia, de se colocar no lugar da outra pessoa para entender que aquilo para mim pode parecer fácil, porque eu passei por ali, mas um dia eu não soube, não tem nada errado em não saber. Né? Não tem nada errado, assim. Muito obrigado. De nada. Então, o que vocês acharam? Legal? Que bom. Obrigada.